Meus irmãos, nós estamos expondo todos os 10 mandamentos e nós estamos chegando ao final já desta série, que nós intitulamos, como os 10 mandamentos, a lei do amor, onde Deus vem falar diretamente com o seu povo, o povo da aliança. E o 9º mandamento, ele vai falar acerca do falso testemunho contra o nosso próximo, que nós não devemos levantar o falso testemunho contra as pessoas ao nosso redor. O pano de fundo, de uma maneira geral, o mandamento ele vai tratar também da verdade. Se eu não posso dar o falso testemunho, logo eu tenho que ter um compromisso com a verdade. Existe um quadro pintado já há muito tempo que ele vai buscar expressar como que essa relação da verdade com a mentira de uma forma lúdica. E neste quadro pintado, ele traz a seguinte mensagem, a seguinte história, em que a mentira ela chamou a verdade para tomar um banho num poço de águas cristalinas. E a verdade, recebendo o convite da mentira, ficou no primeiro momento com o pé atrás. Mas devido à água do poço ser cristalina, ela acabou cedendo ao convite da mentira de tomar banho juntas. Então elas se despiram e foram tomar banho no poço juntas. Quando a verdade se deu conta, a mentira saiu primeiro do poço. Pegou as roupas da verdade, vestiu-as e saiu pelo mundo. Logo, a mentira agora ela está revestida ou com aparência de verdade. E assim a verdade, ao sair do poço, ela se viu nu e ninguém mais quer ouvir a verdade nua e crua. Assim, meus irmãos, essa é uma pequena história que mostra para a gente como que as pessoas têm dificuldade em receber a verdade e facilidade em aceitar a mentira, como transvestida de verdade. A pergunta inicial que nós fazemos de uma forma introdutória é: o que é a verdade? Essa pergunta permeou o pensamento de muitas pessoas ao longo dos séculos e da história. A verdade era o alvo, o objetivo buscado pelos filósofos antigos. Até mesmo aqueles que não tinham conhecimento verdadeiro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, buscavam conhecer a verdade. E o que é a verdade? Para Platão, um filósofo antigo, ele acreditava que a verdade é algo absoluto e imutável. A verdade é tudo aquilo que é justo, belo, verdadeiro, absoluto, e ela se encontra exclusivamente no mundo das ideias e não de uma forma real e material. Este era o pensamento do filósofo antigo. Mas nós sabemos quem é a verdade. A verdade, ela é imutável. A verdade, ela é eterna. A verdade também é uma pessoa. O nosso Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Assim, então, nós compreendemos que, embora a filosofia antiga ela possa buscar essa verdade, ela não consegue chegar à verdade plena revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, a verdade é uma característica do povo de Deus, daqueles que seguem a palavra de Deus, a palavra da verdade. O povo da aliança que presenciou aqui a libertação do Senhor na terra do Egito. Se você observar no verso de número 2 de Êxodo 20, o Senhor vai dizer: eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Ou seja, meus irmãos, esses mandamentos são para aqueles que tiveram experiência real com o Senhor. Estes mandamentos são para aqueles que estão em aliança com Deus e desfrutam dessa intimidade com o seu Senhor. Veja que em nenhuma outra lei nós temos esse caráter tão pessoal como é a lei de Deus, que Ele vem falar diretamente para nós: eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei da terra do Egito
da casa da servidão. Ou seja, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso salvador. E é por isso que nós vamos observar os seus mandamentos, como uma resposta a tudo aquilo que Ele já tem feito em nossa vida. Os 10 mandamentos, meus irmãos, são princípios, valores, pelos quais todos os cristãos devem buscar agradar a Deus, porque já foram redimidos e libertados pelo Senhor. Nós não obedecemos, e esse é um princípio fundamental, nós não obedecemos esses mandamentos para que possamos ser salvos por Deus, mas sim porque Ele já nos libertou, mas sim porque Ele já é o nosso Deus. Por isso nós respondemos em obediência à sua palavra. O propósito dessa passagem, meus irmãos, é estabelecer uma sociedade que expressa o amor a Deus, amando também a verdade. Eu não sei se você já ouviu aquele ditado, né? Me diga com quem tu andas, que eu vou te dizer quem você é. Se nós andamos com Deus, se nós servimos a Deus, logo essas características que existem em Deus também serão vistas em nós. Por isso que o povo de Deus, o povo da aliança, ele é chamado para expressar a verdade, porque Deus é a verdade. Assim, o contexto geral, né, deste mandamento é estabelecer a verdade, a justiça e o juízo de Deus. Se os irmãos observarem, primeira parte do verso, não dê falso testemunho, aqui nós temos um caráter legal da lei de Deus. Ou seja, que nós não devemos dar um falso testemunho diante de um tribunal. Essa é a primeira ideia aqui do mandamento. E o tribunal no Antigo Testamento fazia parte da vida cotidiana dos israelitas, muito diferente do nosso contexto atual. Quando nós falamos de tribunal hoje, nós pensamos na figura do juiz, do promotor, né, do oficial de justiça, dos advogados. Então tem todo um aparato jurídico muito grande para se estabelecer um tribunal nos nossos dias. Naqueles dias, né, na estrutura da formação de Israel, o tribunal era feito de uma forma diferente, né? Era algo bem menos complicado como nós vemos nos dias de hoje. Normalmente, os anciãos eram responsáveis por estabelecer a justiça e o juízo no período antes da monarquia. Então, as famílias, elas tinham os seus líderes, os seus patriarcas, e eles eram responsáveis por estabelecer a justiça e o juízo no meio da sociedade. Se os irmãos se lembrarem do caso de Ruth com Boaz, não é? Boaz, ele queria adquirir ali as propriedades de Ruth e também se casar com ela. E o que ele fez? Ele foi diante dos anciãos da cidade, né, dos presbíteros, dos pais de família, das autoridades, que eles se reuniam na porta da cidade para discutir as questões. Então ele levou o seu caso aos anciãos para discutir toda aquela questão. Então era algo bem menos complicado do que nós vemos nos dias de hoje. Antes da monarquia, os profetas e sacerdotes também exerciam a função de julgar. Quando nós lemos o primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, nós vamos ver que Samuel percorria de cidade em cidade, realizando os julgamentos. No período dos reis, o julgamento de causas mais difíceis também era trazido para eles. Os irmãos se lembram também da ocasião em que Salomão, ele precisou julgar um caso difícil, em que 2 mulheres se apresentaram, dizendo que uma matou ou roubou o filho da outra, e ele precisou julgar aquela questão. Assim nós vemos como que o julgamento no Antigo Testamento, ele era realizado. E Deus, ele estabelece a verdade como o fundamento de todo o julgamento. E sempre era necessário, diante do julgamento, haver testemunhas. No mínimo, 2 testemunhas.
E esse mesmo princípio nós vemos sendo aplicado também no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo vai dizer acerca da acusação feita contra os presbíteros, que haja pelo menos 2 testemunhas. Assim, meus irmãos, o papel da testemunha era fundamental, porque ela poderia tanto inocentar aquele que está sendo acusado, como também condenar por causa do seu testemunho. Em Deuteronômio 27, nós vemos o papel fundamental da testemunha. Em um caso em que aquele que está sendo julgado foi julgado com pena de morte, a testemunha era a primeira a tirar a pedra. Porque qual que é a intenção do mandamento? Porque uma coisa é eu dar o falso testemunho. Outra coisa é eu pegar a pedra e jogar literalmente naquele que eu estou dando falso testemunho. Ou seja, exige algo do coração ainda maior. Ou seja, a intenção do Senhor em estabelecer toda a justiça e o juízo é para a conservação e preservação da verdade e a punição daqueles que praticam o mal. Meus irmãos, esse primeiro momento, de uma forma geral, podemos entender que a mentira pode causar danos irreparáveis e irreversíveis. Talvez, diante do nosso contexto geral, nós nunca vamos participar de um tribunal. Espero Deus que isso nunca aconteça, porque toda essa situação de tribunal, de justiça, é algo realmente desconfortável. Todavia, nós compreendemos que a mentira diante de um tribunal pode trazer danos irreparáveis. Você já pensou ser acusado de cometer abusos sexuais, sendo que você nunca fez isso? Você já pensou na repercussão que isso pode dar acerca da sua própria imagem? Então, quando a mentira é levantada contra o próximo, isso pode trazer danos irreparáveis. E o que leva a pessoa, muitas vezes, a mentir no tribunal? Muitas vezes é o desejo de vingança, ou é por inveja, ou por benefício próprio. Se os irmãos se lembrarem no julgamento do Senhor Jesus Cristo, o que levou ele diante de um tribunal? A inveja dos fariseus. O medo deles perderem seu posto. Fez com que eles levassem um inocente diante de um tribunal. Porque eles eram invejosos. Por benefício próprio, as pessoas também dão falsos testemunhos. Se os irmãos se lembrarem dos guardas que vigiaram o túmulo do Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, eles receberam suborno para mentir acerca do corpo do Senhor Jesus Cristo. E assim mentindo também diante de um tribunal. Assim, meus irmãos, a falsa testemunha, ela pode ser movida por desejos egoístas, por inveja e por ganância. Por isso que nós não devemos alimentar ou pensar acerca do falso testemunho como algo positivo. O que leva as pessoas a falar a verdade diante de um tribunal, mesmo com dano próprio, é o seu amor a Deus e também amar as pessoas. Assim, meus irmãos, nós entendemos que o mandamento, ele exige de nós falarmos sempre a verdade em amor. Mas o contexto do mandamento, embora seja aplicado de uma forma direta a um tribunal civil, o seu princípio pode ser expandido e deve ser expandido para todas as áreas da nossa vida. Que nós não devemos mentir ou dar falso testemunho de forma alguma, em nenhuma circunstância. Por isso, o segundo ponto da nossa mensagem é as formas de falar a verdade ou de faltar com a verdade. Existe uma grande diferença entre saber o pecado do meu próximo e falar do pecado do meu próximo. E a fofoca sempre é vista como um pecado, porque ela difama a imagem de alguém. Mesmo que aquilo que você saiba do seu amigo, do seu irmão, do seu próximo seja verdadeiro.
Se você conhece um pecado do seu próximo, se ele contou uma mentira, se ele transgrediu algum mandamento, e você fica falando isso para outras pessoas, o que você está fazendo? Você está denegrindo a imagem do seu próximo. E quando Martinho Lutero, ele afirma o seguinte, de que quando a reputação é algo facilmente perdido e dificilmente recuperado. Pense você pegar uma folha em branco, uma folha sulfite e picar ela em vários pedaços. Você sobe no alto de um prédio e lança esses papéis para baixo. Você vai conseguir restituir aquele papel da forma original como havia antes? Isso é impossível. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Isso acontece quando alguém pode perder a sua reputação. A sua imagem foi denegrida e manchada a tal ponto que ela vai ter muita dificuldade para poder se restabelecer, porque do falso testemunho, da calúnia, da mentira, das acusações que ela, porventura, havia recebido. Por isso, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos acerca do nosso próximo. Toda fofoca, toda maledicência não deve estar na boca daquele que ama e teme ao seu Deus. O mandamento também nos previne do julgamento precipitado. A verdade nem sempre está clara aos nossos olhos. Por isso, há uma necessidade de conhecermos profundamente o caso antes de darmos qualquer tipo de testemunha. Sendo assim, meus irmãos, nós devemos estar sempre prontos para ouvir e tardios para falar. Nós temos 2 ouvidos e 2 guardiões da língua, que são os nossos lábios. Por isso, nós devemos sempre estar prontos para ouvir e sempre tardios para falar. Tiago, nos instruindo acerca deste assunto, ele vai dizer que a nossa língua ela pode ser inflamada pelo inferno. Que somente alguém transformado pelo poder de Deus deve viver de uma forma verdadeira e íntegra, falando sempre a verdade em amor. O homem natural, ele não apenas mente, mas é dominado pela mentira, controlado por ela e se entrega a uma vida de mentira. Por isso, a reflexão que nós fazemos nesse momento é como é que você tem analisado a sua própria vida. Será que você vive de acordo com a verdade de Deus? Ou será que a sua vida é uma mentira, é uma enganação, você só vive de aparências? Porque o verdadeiro servo de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, ele tem um comprometimento com a verdade. Ele não diz mentira para se livrar de situações embaraçosas. Quem é que nunca presenciou uma situação como essa? Talvez até aqueles que se dizem crentes mesmo fazem isso. Alguém ligou para você, é aquela atendente de telemarketing, que quer oferecer produto. Olha, fulano está aí? Aí o que você faz? Ele não está não, saiu. Mas você é a própria pessoa que ela está perguntando. Isso também é o quê? É mentira. Então nós precisamos entender que a verdade deve estar sempre em nossos lábios. Que nós não devemos usar da mentira para nos livrar de situações que talvez são embaraçosas para nós. Há 3 formas de categorizar a mentira. E a primeira forma é a mentira maliciosa, aquela que tem intenção de prejudicar alguém. Aquela que tem intenção de realmente prejudicar a imagem da outra pessoa. E essa realmente é algo que a Bíblia vai condenar. A segunda forma de mentira é aquela mentira que é chamada de jocosa, ou seja, uma mentira de gracejo, aquela piada que todo mundo sabe que não é verdade, mas ela tem o objetivo de descontrair. Então vai se contar o caos, ali todo mundo sabe que aquilo é uma mentira.
né? É uma forma de enganar, mas ela não tem com o objetivo de denigrir a imagem do nosso próximo. E essa é que por vezes é chamada de mentira por diversão, né? Que nem nos jogos de videogame, todo mundo sabe que aquilo lá não é verdade, mas ela tem o objetivo de trazer entretenimento. E até aí tudo bem, porque não tem a intenção de ferir o próximo, não tem a intenção de atacar a imagem do nosso próximo. Mas até mesmo essas mentiras que são ditas como brincadeiras, dependendo da brincadeira, ela tem um fundo malicioso. Por isso que nem toda brincadeira ela deve ser propagada pela gente. O livro de Provérbios diz que, como flechas mortais, é aquele que diz, eu só fiz isso por brincadeira. Então há brincadeiras, meus irmãos, que mesmo que seja para descontração, ela vai refletir uma verdade. E que muitas vezes tem por objetivo de atingir o nosso próximo. E para quem eu não devo mentir, o verso vai dizer de uma forma muito clara, contra o meu próximo. Nós devemos proteger a vida do nosso próximo como não matarás. Nós devemos proteger o casamento do nosso próximo como não cometer adultério. Nós devemos proteger a propriedade do nosso próximo quando a lei diz, não furtarás. E quando a lei diz que nós não devemos dar falso testemunho contra o nosso próximo, nós devemos proteger a integridade moral do nosso próximo. Por isso, o próximo são todas as pessoas que estão ao nosso redor. No entendimento aqui, primeiramente, dos primeiros leitores, né, daqueles que receberam esse mandamento, eles entendiam que quem era o próximo dele, aquele que era israelita, aquele que estava na condição de aliança com seu Deus. Esse era o próximo dele. Por isso que, diante de toda a sociedade, as pessoas que faziam parte daquela sociedade eram o seu próximo, e não necessariamente o estrangeiro ou aquele que pertencia a uma outra nação. Mesmo que a palavra de Deus o instruísse a amar o órfão, a viúva e também o estrangeiro. Assim, meus irmãos, o nosso próximo são aqueles que moram com a gente, é a esposa, são os filhos, é o vizinho, é o amigo de trabalho, são todas essas pessoas pelas quais nós devemos preservar e conservar a sua integridade. Por isso, antes de ser uma testemunha contra ou a favor, é necessário conhecer verdadeiramente o nosso próximo. Aqui nós somos chamados a aprofundar os nossos relacionamentos e expressar o amor de Deus, falando a verdade em amor às pessoas. E uma coisa, meus irmãos, é verdadeira. Pequenas mentiras podem roer e destruir os relacionamentos. Por isso que Deus aqui ele é tão categórico em dizer, não dê falso testemunho. Porque isso vai prejudicar seriamente os relacionamentos. Pense você, se sua esposa ou seu marido cometer pequenas mentiras para você. Se dizer que vai para um lugar e vai para outro. Se usar os recursos financeiros da família de uma forma escondida e você acabar descobrindo e dizer, por que é que você fez isso? Não, eu ia te contar em algum momento. Ou seja, as pequenas mentiras dentro dos relacionamentos fazem com que o relacionamento ele vai se distanciando e quebrando os relacionamentos, porque é uma quebra de aliança. Por isso que nós somos chamados a falar sempre a verdade, porque nós queremos conservar o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento também com as pessoas. Se você vive contando mentira para a esposa, vive contando mentira para o seu marido, mentira para os seus filhos, o relacionamento de vocês está dado ao fracasso. Por quê? Porque a mentira corrói os relacionamentos. Ela passa a falsidade. Ninguém confia em quem é mentiroso.
Ninguém dá credibilidade para quem vive mentindo. Por isso que Deus chama o seu povo, o povo da aliança, a amar e viver de uma forma verdadeira. E ninguém conta mentira para se prejudicar. Né? Todo mundo vai contar uma mentira para poder se beneficiar, né? Para poder ganhar vantagem. Né? É o cara que ele vai vender o carro dele, ele fala que o carro está ótimo, está excelente. A moto, nossa, está perfeita, não tem nada para fazer. Mas ele sabe que o motor está quase fundindo, né? Que ele deu um tapa ali na aparência, ali, mas tem coisas para ser mexidas. E ele, na hora de vender, ele fala que está tudo em ordem, está tudo ok. Eu acho que é por isso que eu nunca consegui vender bem, né, carro, moto, porque a pessoa vai perguntar, já fala logo a verdade. Ó, esse aí está baixando óleo, não tá muito legal, não. Então, porque nós somos chamados a falar sempre a verdade, né, e expor com clareza tudo aquilo que está diante da gente. Ninguém mente para poder se prejudicar. Não devemos, meus irmãos, dar falso testemunho nos tribunais e nenhuma outra circunstância, mas sim amar o nosso próximo falando a verdade em amor. Algumas pessoas vão dizer que em casos específicos se pode dizer mentiras, como por exemplo, citando casos extraordinários, né, no período da Alemanha nazista, em que era perseguido judeus, algumas pessoas escondiam judeus nas suas casas. E se ela falasse a verdade, né, que ela estava escondendo um judeu, ela poderia se prejudicar e levar aquela pessoa, né, para a morte. Mas nós entendemos, meus irmãos, que nós devemos sempre falar a verdade. Desde do Antigo, do Novo Testamento, os pais da igreja, como Agostinho, sempre defendeu a ideia de que a verdade deve ser algo sempre na boca dos cristãos. Em casos extraordinários, nós devemos confiar no cuidado e na providência de Deus. Mencionando o caso de Raabe, onde ela escondeu os espias dentro da sua casa, mentindo, dizendo que eles já haviam saído, né? E entendemos que ela mentiu, e a mentira é pecado. Mas apesar da sua mentira, apesar do seu pecado, Deus a salvou não somente ela, mas toda a sua família. Mas é apesar do nosso pecado. Apesar de você, por vezes, mentir, apesar por você ter dado falso testemunho, apesar que, por vezes, a sua imagem, a sua reputação foi ofendida, Deus pode agir de forma graciosa e soberana. Porque em Cristo Jesus nós temos o perdão dos pecados e a nossa reconciliação com o nosso Deus. O falso testemunho no tribunal, meus irmãos, condenou o Senhor Jesus Cristo. É interessante vermos a história da redenção, como o inocente foi julgado. E não apenas um, mas em 3 tribunais Cristo Jesus passou. O inocente que foi tido como culpado no nosso lugar. A pergunta que nós fazemos de uma forma final para concluir a mensagem nessa manhã é: que testemunha você realmente é? Você é uma testemunha da verdade ou uma testemunha da mentira? Você vive de acordo com a verdade? Em que Cristo Jesus, Ele é o Senhor da sua vida e você está obedecendo aos seus mandamentos, entendendo que essa é a verdade de Deus? Ou você vive de uma maneira mentirosa, vive de aparências, e a sua vida é uma completa mentira? Que você venha sondar o seu coração nessa manhã, e que possa olhar para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, não tem outro caminho a seguir senão esse. O que Cristo Jesus preparou para cada um de nós. Ele disse que nós somos pecadores, e é verdade. Mas Ele também diz que todo aquele que vá até Ele tem a vida eterna. Que nós possamos confiar na verdade do Evangelho e viver de uma maneira que nós venhamos sempre dizer a verdade em amor. Vamos orar?
Oremos assim ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, que ela é poderosa para penetrar no nosso coração. Que essa manhã, ó Deus, seja uma manhã de reconciliação com o Senhor. Que nós venhamos meditar nessa palavra no decorrer de toda essa semana. E que nós sejamos reconhecidos por amar a verdade e viver de acordo como o Senhor requer de cada um de nós. Nos ajude, ó Deus, a nos arrepender dos nossos pecados, das pequenas mentiras que por vezes nós cometemos. Que através do sangue de Cristo Jesus nós possamos receber o perdão e a vida eterna. Que o Senhor também abençoe este momento de celebração da vida, em que nós iremos realizar, e que em tudo, ó Deus, o Teu nome seja engrandecido e exaltado. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos. Amém e amém.